Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, galera. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma review e uns testes comparando esse PC aqui de quarta geração, um i5, com o nosso kit Xeon E5 2650V2 em games, e a gente vai ver qual se sai melhor, PC lá da quarta geração ou um processador que é de servidor, porém muito forte, com bastante quantidade de núcleos. Se você não é inscrito no canal, eu já quero te pedir, se inscreve no canal se você não conhece, para ficar por dentro dos conteúdos. E se também você tem alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. E também deixa o seu like, que é muito importante, para que eu venha saber se você gostou do conteúdo, para me incentivar a postar mais vídeos e conteúdos para vocês, beleza? Bora pro vídeo. É o seguinte, galera, nós temos um processador de quarta geração, um i5 4690K, é uma versão desbloqueada para overclock, por isso que ele tem esse K no final. É um processador, basicamente, ele tem 4 núcleos, 4 threads, com clock de 3.5 GHz. Aqui nós temos uma placa-mãe da Asus Z97 e também 16 GB de memória RAM DDR3, numa velocidade de 1800 MHz. Então basicamente é isso, galera. Se você não viu o vídeo desse PC, eu adquiri na OLX, já clica aqui em cima e fica por dentro da configuração que esse PC apresenta e também o preço que eu paguei, o preço incrível que eu paguei nessa configuração, beleza? Já fica por dentro. Aqui nós temos um kit Xeon E5 2650V2, basicamente um processador de servidor, porém um processador que contém 8 núcleos e 16 threads. É um processador que tem cada núcleo assim a 2.6 GHz. Temos aqui 16 GB de memória RAM, DDR3 também, uma placa-mãe X79 e também temos aqui 3 TB de HD, SSD, mas também coisas que não vai influenciar no desempenho em jogos. E aqui uma fonte de 650 watts da GameMax. Beleza, galera? Aqui a gente contém um gabinete da Raio, um gabinete um pouquinho mais alto, né? Um gabinete mais caro do que esse. Aqui nós temos um gabinete da Safe Gamer, é um gabinete mais básico, porém muito estiloso também, bonito. Combinou com o conjunto que a gente tem nessa máquina aqui. Refrigeração nós temos aqui um Cooler Master T400 Pro. E aqui nós temos um cooler da China lá, de 3 fãs de 90mm. Temos aqui 8 fãs RGB e aqui nós temos somente 3. Mas o nosso foco desse vídeo é saber qual se sai melhor em jogos. Então vamos lá para o teste. Então eu já quero mostrar para vocês a placa de vídeo que a gente vai utilizar, que é o que a gente tem no momento, que é uma GTX 960 de 2 GB. É uma placa que não é forte, é uma placa que já vai dar conta de rodar os games aí, os gráficos baixos e médios, alguns em altos, e vai dar conta de muita coisa. Uma placa da EVGA, GTX 960, 2 GB. E vamos lá para os testes, galera. Vamos saber qual PC se sai melhor em games. Basicamente aqui, só para vocês terem uma noção, nós temos um processador com menos núcleos nesse aqui. Ele tem 4 núcleos e 4 threads, porém o clock dele é maior, ele tem 3.5 GHz. No Turbo Boost ele alcança até 3.9, se eu não me engano. Aqui nós temos um processador basicamente um clock mais baixo, porém ele tem mais quantidade de núcleos. Ele tem 8 núcleos, o dobro desse aqui, e 16 threads. É mais do que o dobro desse aqui, né? Dá 3 vezes a quantidade de threads desse aqui. Então esse processador aqui ele aguenta muita coisa, porém ele tem o clock mais baixo. Esse aqui ele tem menos núcleos, mas o clock mais alto. E basicamente a configuração de memória é a mesma, 16 GB nele, 16 GB nesse. E vamos ver como se sai nos games. Vamos lá, galera, pro vídeo. Bom, galera, estamos aqui com God of War e como vocês já podem ver, o i5 ele tá praticamente a 10 FPS acima do nosso Xeon E5 2650V2, mas também nós temos pontos aqui para o nosso Xeon, que o Xeon está somente com a porcentagem de uso ali entre 20% a 30% no máximo, enquanto o i5 está entre 80% e 70% de uso. Então ele está sendo mais utilizado ali do que o nosso Xeon. O Xeon já está mais tranquilão, tá de boa, tá suave na nave, enquanto o nosso i5 tá lá na faixa dos 70, 80%, e tem momentos do game que ele vai bater até 100% de uso. E a temperatura também nós podemos ver que o Xeon tá bem mais frio. A temperatura tá bem tranquila mesmo, tá entre 36 graus, 38 do nosso Xeon, enquanto o i5 tá um pouquinho mais quente, tá na faixa dos 56, 57 graus aí, dependendo da porcentagem de uso aí do i5. Nós podemos ver que nesse momento do mapa ele está em 100% de uso, enquanto o processador Xeon está lá na casa dos 44, 20%, 30% de uso. Tá bem mais tranquilo, com muita folga. Nós podemos ver que o i5 a 100%, se a gente fosse fazer alguma live ou mais alguma edição,
ou usar um software, provavelmente a gente já ia ter muito travamento, muito delay aí no game, referente a essa porcentagem de uso do processador, que ele está sendo utilizado no máximo, não tem mais sobra desse processador. Quando ele bate 100%, não tem mais o que fazer, não tem como usar outro programa ou software. Nós podemos aqui, enquanto isso, o Xeon está com muita folga, 30% de uso, 20%. Se a gente precisar usar algum software, fazer uma edição, fazer live, a gente consegue tranquilo, porque o processador tem de sobra. Mas em questão a isso, o i5 está a quase 10 FPS acima do processador Xeon E5 2650V2. Por isso nós vamos dar um ponto para o nosso i5 nessa jogatina. Bom galera, a gente está aqui agora com 10 GONE e como vocês puderam ver, as configurações gráficas estão em médio e também a resolução em Full HD. E vamos ver como que se sai esse game aqui comparando os dois processadores. Justamente não coloquei no máximo a configuração gráfica, até porque a placa de vídeo não suporta a configuração gráfica máxima desse game. E também para que nós possamos comparar os dois processadores, nós precisamos diminuir mais as texturas gráficas para que deixamos o peso para os processadores e diminuímos o peso para a placa de vídeo. E como vocês podem ver nas informações aí, galera, o Xeon novamente está perdendo do i5 em questão de FPS. O i5 está ali cerca de 5 a 8 FPS acima do processador Xeon. E nós podemos ver novamente que o uso do i5 está em 100%. Por esse ponto ele perde para o Xeon. E o Xeon está na casa lá dos 20% de utilização, enquanto o i5 está em 100%. Em questão de temperatura, o Xeon também está mais frio, mais gelado, lá na casa dos 42 graus, enquanto o i5 está 10 graus acima do Xeon, na casa dos 55, 56, 54 graus. Mas também é uma temperatura bem tranquila, não há motivos para se preocupar, pois está tranquilo de verdade. Mas em questão de clock, nós podemos ver que o clock do i5 está falando mais alto. E nós podemos perceber que nesse game o clock é mais importante do que quantidade de núcleos. Por isso o i5 está tendo um melhor desempenho, entregando mais FPS. Agora estamos aqui, galera, com Forza Horizon 5, que é um dos games mais pesados e mais atuais aqui na nossa lista de teste, juntamente com God of War. E nós podemos ver que o i5 está dominando novamente o nosso Xeon, mas também está sendo mais utilizado como sempre. Está lá na casa dos 90, 80, 70% de uso, enquanto o nosso Xeon está na casa dos 30 e 40% de uso. Nós podemos ver aqui que a quantidade de memória RAM está se igualando entre os dois. De 16 GB estão sendo utilizado apenas 9 GB de memória RAM. A placa de vídeo está em 99%. E também nós podemos ver que o clock dos processadores está no máximo. Então, mesmo assim, o i5 está dominando em questão de FPS, batendo lá na casa dos 70 FPS, 72, enquanto o Xeon está na casa dos 63, 61 FPS. A temperatura do i5 está mais tranquila agora, na casa dos 50 graus. O do Xeon está na casa dos 40, mas está tranquilo de verdade. Mas os dois games estão rodando muito bem, estão uma jogabilidade muito tranquila, sem travamentos, sem delays, sem lag, tá bem tranquilo de verdade. Nós podemos ver que o Xeon tá dando conta tranquilamente do game, galera.
mas em alguns casos ele chega até se igualar com o i5 na taxa de FPS, porém em alguns momentos o i5 acaba disparando um pouquinho na frente, cerca de 3 a 5 a 7 FPS a mais do que o Xeon. Mas os dois processadores estão dando conta tranquilamente desse game, que é um game atual, um game bastante pesado. E nós podemos aqui parabenizar os dois processadores neste teste. Bom galera, estamos aqui agora com o GTA V, nas configurações médias, como vocês puderam ver, em Full HD. E nós podemos ver que o i5 está poucos FPS à frente do Xeon, está acima, mas também está sendo mais utilizado como sempre, lá na casa dos 80%, enquanto o Xeon está na casa dos 30%. E também o Xeon está utilizando um pouquinho mais de memória RAM, cerca de 1 GB a mais do que o i5. Mas em questão de temperatura também nós podemos ver o i5 quase 10 graus mais quente do que o Xeon. Mas em questão de FPS, infelizmente o Xeon está perdendo do nosso i5 de quarta geração, versão K. O i5, apesar de ter bem menos threads e também núcleos, ele tem um clock mais alto. E por esse motivo ele está conseguindo uma melhor performance ali do que o Xeon. Nós podemos ver que o game está usando mais os seus clocks altos do que quantidades de núcleos. Então isso depende muito do game. Tem games que vai utilizar mais núcleos e tem games que vai utilizar mais clocks altos. Então varia muito. E nós podemos ver que então o i5 está dominando em GTA V mais uma vez, um ponto para o i5. No game Fortnite, que já é um game competitivo e que você precisa um ótimo desempenho, quanto mais FPS, melhor para você, terá uma melhor jogabilidade e assim conseguirá atingir todos os seus objetivos no game. Nós já podemos ver aqui que já caindo do mapa, o i5 está na frente do Xeon em questão de FPS. Em questão de utilização do processador, estamos vendo que o i5 está ali na casa dos 90%, 100%, já que Fortnite é um game que utiliza bastante o processador, exige muito do processador. Nós podemos ver que o i5 está em 39% de uso, está sendo pouco utilizado em comparação ao i5. Em questão de FPS, o processador que tem o clock mais alto e também um quad-core com 4 núcleos, 4 threads, e um game que não utiliza quantidade de núcleos, mais clocks altos, ele vai se sair melhor do que o processador Xeon. Mas como o nosso objetivo nesses testes é ver qual processador consegue bater uma taxa maior de FPS, nós levamos em consideração que o i5 venceu essa disputa. E também em questão de porcentagem de utilização, nós podemos dar o ponto para o Xeon. Se você usa um processador para lives e para fazer outros procedimentos, o Xeon se sairá melhor por ter mais folga e por ter mais núcleos e mais threads. Em questão a FPS,
Se você procura um processador que bata maior taxa de FPS, o i5 se saiu melhor e venceu esse comparativo. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui, vocês curtam o vídeo. É nóis, tamo junto e até a próxima!